Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Diálogos do IBS, é o nosso terceiro encontro e dessa vez nós trouxemos duas pessoas especialistas em educação ambiental, apaixonados pelo que fazem, que é uma das nossas 8 áreas que nós iremos trazer aqui todas as semanas. Educação ambiental, educação financeira, incentivo à leitura, empreendedorismo, arte e educação, cidadania, educomunicação, enfim, todas as áreas nós iremos trazer aqui para vocês. E hoje nós iremos contemplar a parte de educação ambiental. Essa temática, ela tem surgido muito nas redes sociais, na mídia ultimamente. Com esse período de pandemia do coronavírus, a gente tem visto muita relevância com relação aos aspectos de educação ambiental para positivo, pelas pessoas estarem em isolamento social. Então, hoje eu estou com o professor Vanderlei Marques, da área de Ciências da Natureza, educador ambiental e parceiro do IBS. Estou também com a Márcia Andrade, doutoranda em Ciências da Educação, superintendente do Consórcio de Manejo de Resíduos Sólidos de Crateús, parceira do IBS e ela é formadora, né, nas ações de educação ambiental conosco. Então, assim, para a gente começar essa troca de conhecimento, eu gostaria, Márcia, que você falasse qual que é a relação da educação ambiental com saneamento básico, com saúde pública, para esse momento que nós estamos vivendo, relacionando esses três aspectos. Boa tarde a todos, é uma alegria nesse momento poder participar, né, desse diálogo, essa ferramenta que o Instituto Brasil Solidário faz chegar até a casa de vocês, nesse momento de isolamento, e é um momento propício para a gente refletir sobre a nossa vida, né, sobre alguns princípios, sobre alguns conceitos, e por que não falar sobre a educação ambiental, que faz parte desses princípios, né, dessas habilidades, desses conhecimentos que nós precisamos adquirir cada dia. Com relação à sua pergunta, por que falar de educação ambiental, saneamento básico e saúde pública? Qual a relação, né, que esses três temas têm a ver, como eles estão interligados? Primeiro, nós precisamos compreender que o nível de saúde, né, da população, ele está interligado com a relação socioambiental, com a forma, né, como a sociedade tem interferido nas questões ambientais e vice-versa. E quando nós falamos de saneamento básico, nós estamos falando inicialmente de 4 eixos, né? Que é a relação de resíduos sólidos, que é uma temática super atual, contemporânea, apesar de termos avançado muito com a política de resíduos, mas temos muitas dificuldades com relação aos nossos lixões a céu aberto, nós temos 3.000 lixões no Brasil, a área de esgoto, né? E a área de água, né? E também drenagem. Então, essas 4 temáticas, elas estão interligadas, né? E elas falam exatamente de saneamento básico. Então, quando nós falamos disso, nós precisamos compreender que, uma vez que se investe em saneamento básico, se economiza em saúde pública, né? Tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que diz que a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$4 em saúde pública. Então, por que nós estamos, né? Ao invés de estar tratando doença, nós não estamos prevenindo, cuidando do nosso meio ambiente da forma adequada. Mas a gente vê por 2 viés. Primeiro, pela questão da legislação, né? A 11.445 de 2007, ela fala da obrigatoriedade do serviço de saneamento básico para a população, mas nós não podemos também só entender como a parte do poder público. Lógico que tem que fazer a sua parte, que a gente tem que cobrar, nós precisamos melhorar os nossos índices, né, com relação à saúde pública. Recentemente saiu uma pesquisa, semana passada, necessariamente, também da Organização Mundial de Saúde, que morreu 11.000 pessoas no mundo, no Brasil, no mundo, por conta dessa questão de falta de saneamento básico. Então, é um índice alarmante, né? As doenças dengue, leptospirose, hepatite, né? E tantas outras doenças relacionadas a esse tema. Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós precisamos pensar também o que é que eu, como cidadã, né? Como aluno, como professor, né? Como pai, como mãe, o que é que eu posso fazer com relação a isso, além de esperar que o poder público faça ou de cobrar que o poder público faça? Nós podemos fazer coisas básicas, como o pertencimento ambiental. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que nós só conseguimos compreender, né, um problema na nossa vida quando nós conseguimos nos perceber dentro dele. Então, a questão ambiental, ela vai muito além, né, de questões somente coletivas. Ela parte do princípio da individualidade. Nós precisamos nos
perceber dentro dessa situação. Então, como eu estou tratando o meu meio ambiente, a nossa casa comum, né? A minha casa, o meu bairro, a minha rua, como eu estou participando das ações socioambientais, como eu estou interferindo nisso. E aí nós destacamos algumas situações que podem, né, refletir esses valores, essas habilidades, esses conceitos, porque muitas vezes nós estamos tratando a questão ambiental como sendo algo de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, nós precisamos compreender que nós somos o meio ambiente, né? Nós precisamos do meio ambiente porque as nossas relações, a inter-relação que nós temos com a natureza, ela é muito forte, o ecossistema está tudo interligado. Então, não dá para falar de pessoas e de meio ambiente de forma isolada. A gente tem que falar como um todo, porque nós somos o meio ambiente. Então, ações simples como estar em casa, com certeza o número de resíduos, né, tem aumentado na sua casa nessas últimas semanas, porque tem mais pessoas em casa, comendo mais, produzindo mais. O que você está fazendo com o seu resíduo? Né? Porque você está separando de forma correta, segregando de forma seletiva, né? Os plásticos, os vidros, os papéis, os metais, é uma coleta seletiva. Ah, no meu bairro, na minha cidade, não tem coleta seletiva. Mas eu posso fazer isso, eu posso praticar, eu posso ensinar para os meus filhos, para as pessoas que estão comigo, a importância dessa separação, ainda que nós saibamos que no primeiro momento, em alguns lugares, não vai ter uma coleta específica para isso. Mas em algum lugar tem um catador que se beneficia disso, né? Está gerando renda e economizando recursos naturais. A questão da água. Como eu posso economizar água? Né? Tantos dias em casa, como vai aumentar o consumo de água, vai aumentar o consumo de energia. Isso vai, de alguma forma, interferir, né, também no nosso bolso. Então, nós precisamos também pensar nisso. Posso estar economizando água? Os nossos mananciais, né? Como é que nós podemos estar trabalhando essa questão da preservação? Então, tudo isso são práticas simples, sustentáveis, que nós podemos estar fazendo nas nossas casas, não só no período de isolamento, mas para a nossa vida, né? Uma outra coisa, as pessoas reclamam muito que os esgotos ficam obstruídos. O que eu tenho feito com o meu óleo vegetal? Né? Tenho despejado nas pias, né? Causando assim uma obstrução, né? E aí gerando outros problemas. Então, posso fazer o reaproveitamento desse óleo, posso doar para uma associação que trabalha com produtos de limpeza, né? Então, o que a gente pode estar pensando sobre isso? Assim como outros resíduos que vão parar na pia e às vezes a gente não se preocupa com isso. Mas, de uma certa forma, tudo que a gente joga aqui, de uma certa maneira, ela volta para a nossa vida com problemas. E aí, os problemas não são só do poder público, eles são nossos, porque nós ajudamos a provocar esses problemas, né? Uma outra coisa é a questão, que dias eu coloco meu resíduo na calçada, né? Se eu gerei muito resíduo, quando eu vou colocar? Colocar no dia certo. Nós estamos no período invernoso, principalmente aqui no Nordeste, nós sabemos que tem muito essa problemática das pessoas colocarem o seu resíduo no dia diferente. Então, o carro da coleta vai passar na segunda, a pessoa vai colocar na terça, ou vai colocar no domingo. Então, vai gerar um problema, né, social, e aí esse resíduo, ele pode estar indo, chove, aí ele vai obstruir aí as áreas de drenagem, as galerias, gerando aí alagamentos, né, e problemas maiores. Então, nós falamos aí de opções simples que nós podemos, enquanto cidadão, né, estar fazendo na nossa casa para que a gente possa estar diminuindo essa problemática. Nós sabemos que vai muito mais além desses problemas, mas nós precisamos compreender que é fazendo de pouco, né, é agindo local que a gente influencia globalmente, tá bom? E aí eu trago para vocês algumas dicas, né, do que fazer nesse pensamento, nesse feriado, né? Além de todas essas mudanças que a gente já colocou, que tal, né, ler o nosso kit, que todas as escolas receberam, que todos os educadores receberam, o kit de educação ambiental do Instituto Brasil Solidário, que ele foi pensado com muito carinho por educadores, por ambientalistas, por técnicos, por pessoas que entendem do assunto, né? E todos eles foram, todas as temáticas, os cadernos temáticos, as unidades didáticas, as práticas, elas foram pensadas na sua realidade, no seu contexto. Todos baseados na BNCC, como nós temos falado nas formações, né, prontos para que o professor possa aplicar em sala de aula. Mas eu não estou em sala de aula agora, estou em recesso, né? Não estou dando aula, mas como eu posso aproveitar esse kit? Conhecendo
lendo, né, se deleitando sobre esse material e certamente tendo boas ideias para trabalhar em casa e também na sua sala de aula. Maravilha, Márcia. Olha, essa fala da Márcia, ela passa por um sentido de sensibilização realmente. E o que você fala, Márcia, isso é um exercício constante. A gente precisa, sim, dessas perguntas, desses questionamentos que você nos fez, nós, enquanto público leigo, enquanto pessoas que estamos nas nossas casas, nas nossas residências, e que às vezes a gente não para refletir diante da nossa produção de resíduos sólidos, né? Vou aproveitar o teu gancho com relação ao kit de práticas de educação ambiental. Vou convidar o Vanderlei para falar um pouquinho do que nós podemos fazer na prática, em casa, diante de todas as ações que a gente realiza enquanto instituto, apoiado no kit de práticas de educação ambiental, é claro que é um material lindo que a gente produziu. E, Márcia, eu, enquanto educador, quando estava na sala de aula, quando estava no chão da escola, nós realizamos muitas das práticas e eu afirmo a tua fala que realmente teve essa sensibilidade de saber que a escola não é rica, que a escola, na maior parte das vezes, financeiramente, é claro, mas na maior parte das vezes a gente não tem o recurso X, o recurso Y, e com o que nós temos, e com muito esforço e material humano, a gente consegue sim fazer, sabe? Eu sou prova viva disso e eu gosto de sempre afirmar isso. Então, Vanderlei, é com você. Fala um pouquinho aí das práticas para a gente. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Vicente, Márcia, a todos que estão nos acompanham. Conforme a fala da Márcia, a sua provocação, Vicente, me lembrei aqui das experiências que conheci quando conheci o IBS em 2004. Né? Naquela época, a gente aprendeu a fazer, por exemplo, reaproveitamento de restos de alimentos, que é uma prática de reuso, né? Seja aproveitar a questão de momento de crise. E aí, nessa semana em quarentena, vivenciei isso em casa com as filhas e, por exemplo, reaproveitar a casca da banana, né? Se a gente sabe a origem da banana, se é um produto que não tem ali alguns produtos químicos. Então, nós fizemos farofa de casca de banana, né? Farofa da semente do jerimum. Então, são práticas de educação ambiental que a gente trabalha nas escolas, porque uma das atividades é a questão da horta e de plantas medicinais. Então, é essa prática que a gente conversa com os alunos, nessa teoria, essa prática, levar essa vivência dos alunos a ter o contato com a terra, com as plantas, semear, ver germinar, acompanhar o crescimento, fazer a colheita, né, dessas plantas, do alface, do coentro, da cebolinha, ver os frutos, né, o tomate, os pimentões. E isso é o objetivo de despertar nessas crianças o interesse, né, de utilizar esses produtos, porque é uma questão de hábito alimentar, segurança alimentar, pelo potencial, né, nutritivo. E isso contribui, sejam escolas da zona urbana como da zona rural, né, ter essa prática. São atividades que levam as crianças, os jovens, adultos, a uma independência, né? Uma interdependência, e não ficar dependente de ter que comprar tudo. Claro que é um trabalho pedagógico, é uma construção pedagógica, mas isso, nesse momento, nos alerta que é possível a gente ter um jarro de planta em casa. Pode ser uma alface, mas pode ser um pé de capim-santo, uma cidreira, um hortelã, uma malva, um boldo, né, que nesse momento de viroses possam estar fazendo um xarope, um mel em casa, um chá. Enfim, essa é uma das práticas que tem tido assim, um encantamento pelas crianças, né, que é o espiral de ervas, as hortas. E disso nos leva a uma outra situação. Por exemplo, a gente pode ter ainda um incentivo de fazer na escola, e uma outra dificuldade é conseguir os adubos, né, os nutrientes para as plantas. E a gente trabalha, como a Márcia já bem falou sobre a questão dos resíduos, a gente trabalha com compostagem, com minhocário. Então, a gente faz o uso das minhocas, que é um ser que trabalha com esse material, com esses rejeitos, né, com o resto de alimentos, e a gente pega a parte orgânica, frutas, verduras e legumes, e fazer resto de comidas, né? Frutas, verduras, e fazer esse beneficiamento na escola ou em casa. A gente diz escola ou em casa, porque são replicáveis. Ele pode ser replicável facilmente.
Então, trabalhar com composteira caseira, com minhocário, porque a gente está pegando, estatisticamente no Brasil, mais de 50%, né, um pouco mais de 50% do nosso resíduo é orgânico. Desse, 30%, 35% ele é aproveitável por compostagem. Então, se a gente faz isso dentro de casa, reduz consideravelmente esse resíduo e a gente vai produzir um adubo de qualidade, um adubo orgânico, seja ele sólido ou líquido, né? Que aí aquilo que ia para o solo, para os recursos hídricos na forma de chorume, ele também é reaproveitado como biofertilizante. Então, são práticas desenvolvidas na escola que são replicáveis de ser feito em casa, de forma simples, não precisa fazer grandes investimentos, né, para ter a sua composteira em casa. É super prático, em outros momentos, né, pode ser trabalhado esse tema, como fazer, enfim. Então, nós temos o espiral de ervas, os canteiros, as hortas, né, a compostagem. E aí tem também a questão do, por exemplo, nosso com solar, e aí fontes, né, energéticas limpas, renováveis. E aí eu trabalho aqui na escola, no CAIC, em Crateús. Por exemplo, a gente tem um projeto Farmácia Viva, e aí algumas plantas a gente desidrata no forno solar. Porque nem sempre eu posso ter uma planta em casa, ou então o outro tem, não tem. E a gente está desenvolvendo um projeto de desidratar essas plantas e guardá-las em sachê e guardar para um período maior. Então, são práticas simples, né? Daí nós temos a questão da bioconstrução, enfim, é essa interação com a natureza que a gente tem que ter, tem que ser reforçado, essa construção de uma vida mais saudável, mais duradoura, né? Que a gente precisa, nesse momento de crise agora, a cada vez mais se aproximar, se fortalecer, somar com a família, com os vizinhos. E eu creio que esse é um trabalho que o Instituto faz desde o início. Um dos primeiros projetos que conseguimos aqui na escola, que na época, a Escola Santa Rosa, que a gente trabalhava, era um viveiro de mudas, com o objetivo de desenvolver um projeto em resiliência às áreas em processo de desertificação. Isso não acabou, mas hoje nós temos uma nova fase. E os projetos continuam firmes, continuam permanentes, né, com essa resiliência, com o objetivo de construir essa resiliência entre o povo e o meio, né, entre que nós somos o meio, né, nós somos o ambiente também. A Márcia falou muito bem. Então, é isso, Vicente. São práticas fáceis, reaplicáveis e que tem como objetivo nos envolver com o meio e promover essa sustentabilidade, a saúde, a harmonia, enfim, é isso também que a gente deseja a todos. Obrigado pela sua fala, Vanderlei. Eu acho que, além de educação ambiental, nós fizemos um viés aí com saúde também. Né? A nossa chamada, né? O nosso Diálogos IBS de hoje, além da educação ambiental, de forma transversal, nós já trouxemos outras disciplinas, mas assim, como protagonista, a saúde ela também veio bem a se destacar. Então, assim, nós esperamos que essas falas, assim, enquanto cidadão, como a Márcia falou, eu acho super importante nós levarmos esse conhecimento a cada um, a cada casa, a cada pai, a cada aluno, a cada professor, educador, a todo mundo que compõe essa escola, porque nós sabemos, sim, e como o Vanderlei falou, que quando o aluno ele é protagonista, sim, nós vamos ter um resultado muito eficaz. Ele se sente fazendo parte desse processo. Então, assim, nossos agradecimentos a cada um de vocês que nos acompanham. Vamos dar continuidade ao Diálogos, que está sendo maravilhoso. Agradecer mais uma vez a paciência, a dedicação da Márcia, do Vanderlei, né, que a gente teve toda a organização para poder estar aqui agora. De coração, o IBS agradece. Né, vocês são parte da nossa equipe. E nesse momento difícil, nós desejamos a todo mundo momentos melhores, que nós saibamos usar esse momento para refletir, tanto quanto a nossa saúde mental, que a gente já falou no Diálogos IBS sobre saúde, mas também a nossa relação com o meio ambiente, que é de suma importância. Então, é isso. E nada melhor do que terminarmos com Juntos Construímos, né? Tchau, gente. Parabéns, pessoal. Obrigado, tá?